Boa noite a todos e a todas. Vamos dar início a mais uma Segundas com Emmanuel, o nosso estudo de segunda-feira, como sempre, dando abertura aos trabalhos da nossa FEMEL, a Fraternidade Espírita Mensageiro da Luz de Ibiporã. Nós combinamos aqui, antes de começar a gravação, que a prece inicial nós vamos substituir por uma música, e depois a prece final nós vamos ter uma ajudante especial no final para nós. Então, para a gente começar, eu pus a proposta da música da Elizabeth Lacerda. Essa música normalmente não dá problema, gente. A última que eu pus deu, né? A Estela nos salvou. Dá problema com direitos autorais no YouTube. Tá? Normalmente eu tenho passado a da Elizabeth, não tem dado problema. Vamos lá? Deixa eu abri-la aqui. Fechar meu microfone. Vamos lá. A barca. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo
me chamas, Senhor. Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Buscarei outro mar. Essa música, que é uma prece, né? Por isso que eu escolhi, me lembra muito minha infância, me emociona muito de ver minha mãe, que está aqui conosco, cantando, porque eu lembro dela quando eu ouço essa música. Eu cresci ouvindo essa música, ela ouvia não com Elizabeth Lacerda, obviamente, mas a letra me remete à minha infância, a gente cresceu ouvindo sobre Jesus, né? Uma importante. E hoje nós vamos falar desse convite de Jesus, o convite que ele fez aos apóstolos, né? Para largar o barco e segui-lo. O nosso tema é Cristo, Cristo operante. Não falaremos necessariamente só de Cristo, obviamente, né? No nosso estudo. Eu disponibilizei textinho para vocês darem uma olhada. Mas essa música eu escolhi porque ela me chama a atenção, que ele fala: Senhor, tu me olhaste nos olhos e a sorrir pronunciaste meu nome. Jesus conhece a cada um de nós, olhando nos olhos. Não precisa saber, a gente não precisa se apresentar para Jesus, Jesus nos conhece. E ele somente quer que a gente o siga. É só isso. Então, esse convite, ele nos convida a deixar o barco e a trabalhar com ele, que foi o convite que ele fez aos discípulos, né? Tão importantes para que o conhecimento do que Jesus fez chegasse até nós. Se não fosse o trabalho dos seus discípulos, dos seus seguidores ali, que abandonaram tudo que tinham para seguir Cristo, Cristo não escreveu nada. Como nós saberíamos? Claro que é possível chegar até nós através da tradição oral, mas perderia muito da riqueza de tudo aquilo que Jesus fez, né? Então, o trabalho dos discípulos foi importante, nós vamos falar sobre isso essa noite. Essa noite vai ser a noite que nós vamos falar de dois apóstolos em especial, no nosso estudo, e nós vamos falar um pouco de judaísmo também, porque a parte que nos remete do estudo é uma parte de Paulo, a gente nunca leu, aos Gálatas. E Paulo, aos Gálatas, vai conversar sobre os convertidos judeus ao cristianismo e os não judeus. Então, nós vamos ter assuntos aqui de circuncisão, né, que é algo ritualístico do judaísmo. Mas, na hora que eu fui estudar a passagem da Bíblia, que é do Gálatas 2, versículo 8, Paulo conta a história dele. Então, o que eu pensei? Eu falei, eu achei um videozinho curtinho, de 5 minutos, onde mostra a história da conversão de Paulo, que é importante para o nosso estudo dessa noite. Então, eu vou colocar 5 minutinhos desse videozinho, por isso que eu falei, gente, hoje vai ter vídeo, pega a pipoca, né, Dri? Pega a pipoca! Um vídeo curtinho, na verdade, é um desenho animado, que dá para trabalhar com as crianças, a história da Bíblia, mas para a gente vem a calhar, porque ele começa o capítulo 2 falando da história de Paulo. Eu falei, nossa, ao invés de eu contar, vamos assistir? Eu acho que fica melhor, daí vocês ouvem menos eu falar. Ele fez um vídeo assim, vocês estão cansados de me ouvir já, né? Então vamos pôr o vídeo para gente, ó. Deixa eu achá-lo aqui. 5 minutinhos, tá? História da Bíblia, conversão de Paulo. Paulo,
era um líder religioso judeu que perseguia e prendia os cristãos. Certo dia, Saulo estava a caminho da cidade de Damasco. Quando uma luz brilhante o cercou e o derrubou do cavalo. Naquele momento, ouviu uma voz que lhe falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, apavorado, perguntou: Quem é o Senhor? A voz lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Lá saberá o que você irá fazer. Os companheiros de Saulo ficaram mudos de espanto, ouvindo a voz e não vendo ninguém. Saulo levantou-se e, abrindo os olhos, descobriu que estava cego. Foi então conduzido até a cidade, onde ficou 3 dias orando. Morava na cidade de Damasco um cristão chamado Ananias. Jesus falou com ele: Vá até Saulo e ore com ele. Ananias teve medo e disse: Mas ele é o homem que persegue e prende os cristãos. De agora em diante será meu discípulo e anunciará as boas novas do meu evangelho. Ananias foi ao encontro de Saulo. Orou por ele. Na mesma hora, escamas caíram dos olhos de Saulo e ele voltou a enxergar. Saulo se converteu ao cristianismo e passou a se chamar Paulo. Foi batizado e tornou-se discípulo de Jesus. Paulo tornou-se um grande apóstolo do cristianismo. Pregava a palavra de Deus nos templos, nas casas e nas praças. Muitas pessoas aceitaram suas palavras. Porém, outras, que o conheceram quando ainda era um líder religioso judeu, ficaram revoltadas e quiseram apedrejá-lo até a morte. Paulo teve que fugir no meio da noite, escondido em um cesto. Paulo passou de perseguidor a perseguido, por ter se tornado cristão. Certa ocasião, ele estava pregando a palavra de Deus em companhia de Silas, na cidade de Filipos, quando foram lançados na prisão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos, quando aconteceu um grande terremoto que quebrou as correntes que os prendiam e abriu as portas da prisão. O carcereiro, apavorado, quis acabar com a própria vida. Paulo então disse: Não faça mal nenhum a você. Estamos todos aqui, não fugimos. O carcereiro, maravilhado com o tremendo milagre, pediu: Senhor, o que é necessário para me salvar? Creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Paulo foi um apóstolo corajoso e dedicado. Fez viagens por toda a Europa e Ásia, pregando os ensinamentos de Jesus. Por terra ou por mar, não havia distância ou dificuldade para Paulo. Foi um verdadeiro herói da fé.
Agora que vimos rapidamente, de uma maneira bem lúdica e didática, a história de Paulo, vamos ver por que que eu passei, né? Peraí que tem gente chegando. Por que que eu passei essa historinha para a gente? Eu vou pôr aqui agora para nós o texto de Emmanuel para a gente ficar mais claro. Então, olha só. O título de hoje é o Cristo Operante, né? E aí, a passagem de Gálatas é essa. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 8. Então, esse trechinho foi o motivo de eu ter passado esse videozinho para a gente. Então, vamos começar. Eu já incluo o vídeo na minha fala. Eu fiz uma breve pesquisa. A primeira epístola de Gálatas, ela é o nono livro do Testamento, e é a primeira carta escrita por Paulo aos cristãos. Por isso que ele apresenta a história dele, né? Ele escreve entre os anos de 55 e 57 depois de Cristo. Gente, esse é o papel que a historiadora faz, vocês estão ligados, né? Tem essa mania de fazer isso, né? Mas eu acho importante, porque a gente entende o motivo, aí você vê o público do livro, o ano que o livro foi publicado e o objetivo, né? O objetivo, quando ele escreve aos Gálatas, é defender-se das acusações que estavam ocorrendo de falsos mestres dentro do cristianismo. E ele queria ensinar, Paulo, a todas as pessoas, sejam judias ou cristãs, que elas são salvas pela fé em Cristo. E era contra a imposição de rituais judeus aos primeiros cristãos. Então, aí por isso que eu disse que a gente tem que entender um pouquinho do o que tem dentro do judaísmo. E a região de Gálatas, né, fica na região da Galácia, na Turquia. E ali a população era um misto muito grande de judeus e não judeus, com os diferentes tipos de identidades ali da região. Então, onde entra essa questão que Paulo está se colocando sobre, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão. Então, a circuncisão já apareceu ali na segunda frase, né? A circuncisão é uma marca do povo judeu. Não sei quem sabe ou não, os homens, ali em torno do 8º dia de nascimento, eles passam pelo ritual da circuncisão dentro do povo judeu. Antigamente era nessa época, agora eu não sei dentro do judaísmo como isso se configura. Mas é aquela incisão que eles fazem no pênis, né, na pele do pênis, no prepúcio, para fazer a marca do povo eleito. Seria um sinal da união entre Deus e Abraão com o seu fiel, o povo escolhido. Então, eles carregam a marca no próprio corpo. Os homens carregavam essa marca no corpo, tá? Então, o judeu que se convertia ao cristianismo, obviamente, se ele era judeu, ele já carregava a circuncisão nele. E aí começa, mas e os outros que não são judeus? Eles também têm que ser circuncisos. E havia essa discussão. Por isso que Paulo está se colocando de uma maneira incrível, que é uma maneira cristã de se colocar frente aos debates teóricos, né, do momento aí filosóficos dentro do cristianismo. Paulo, ele começa dizendo que ele recebeu, ele não está escrevendo o evangelho por mãos humanas, ele diz, eu estou proclamando o evangelho porque eu recebi diretamente o evangelho de Jesus. E aí, quem não conhece a história de Paulo, fala, mas do que ele está falando? Então, Paulo, ele recebe essa revelação na historinha que a gente viu. Ele nasceu no judaísmo, ele estava estudando para se formar rabino, e ele era um eficaz perseguidor dos cristãos. Ele denunciava, ele prendia, ele perseguia os cristãos, porque ele era contra essa vertente que surge dentro do judaísmo, que o cristianismo foi isso, né, gente? Jesus, ele nasce ali dentro dos judeus. Então, ele se diz o Messias. E aqueles que acreditam em Jesus viraram cristãos. Os judeus aguardam seu Messias até hoje. Então, a nossa Bíblia carrega em comum
com o livro sagrado dos judeus, o Antigo Testamento, que para eles é chamado de Torá. E para nós é o Antigo Testamento. Então, nós temos muito em comum com os judeus, muita coisa em comum. E aí, e ele vai ser acusado, Paulo, em toda a sua trajetória, vão jogar sempre na cara dele, traduzindo. Ué, mas você está pregando o cristianismo, você não perseguia os cristãos? Então, essa história que eu coloquei para vocês, de Paulo, dele conhecer essa revelação que ele recebe, né, que o cega, que ele está perseguindo, e Jesus aparece, ouve a voz e fala, ei, por que você me persegue? Então, Jesus escolhe Paulo. Quando ele chega para Ananias e fala, vá até lá conversar com ele, escolhe o cristão, né, para ir lá terminar a cura dele. Por que Paulo? Porque Paulo, ele era convicto do judaísmo. Se tinha alguém que jamais aceitaria seguir o cristianismo, era ele. Mas acontece essa revelação. Então, ele não fala que ele escreve por mãos humanas no seu capítulo, ele fala, não, eu recebi uma revelação. Então, ele testemunha a vida de Cristo. Olha que incrível. Ele testemunha a existência de Cristo porque ele ouviu, porque ele conversou e ele aceitou o pedido e se converteu. Então, o que estava acontecendo na região? Essa região de judeus convertidos, alguns judeus convertidos queriam impor serem circuncisos, a circuncisão, a todos os cristãos. E Paulo vai dizer, espere um pouco. Aí ele cita, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, Pedro foi aquele que organiza, depois vem o Emmanuel, vai nos complementar. Ele organiza esse apostolado, essa obra do evangelho entre os judeus. Mas o Paulo vem pregar para os gentios, que eram os não-judeus, que iam se converter ao cristianismo. Por exemplo, que eles chamavam de paganismo, a religião romana, do Império Romano. Eles tinham apostolados diferentes, mas o Cristo era o caminho comum. E Paulo chama a atenção para isso e ainda ressalta a discussão dentro da Bíblia, tá? Eu estou falando do capítulo lá do Gálatas. Ele diz, gente, vocês estão discutindo, em outras palavras, né? Se são circuncisos ou não. E ele recomenda que lembrem dos pobres, estes sim necessitados. Ele chama a atenção. Vocês estão perdendo o foco. Não é esse o caminho. E olha que incrível, né? Ele lembra o verdadeiro papel do cristianismo junto aos pobres e dos cristãos. Ele está lembrando também aos cristãos a sua busca da fé em Jesus, sem necessidade de marcas externas. Então, Paulo defende, você pode sim, meu irmão, se converter ao cristianismo sem fazer absolutamente nada, apenas seguir Jesus. Apenas como eu, que recebi Jesus, não há necessidade de ser ou não circuncisos. Então, ele está abrindo as fronteiras do cristianismo. Esse é o papel de Paulo que Emmanuel quer nos ressaltar. E em meio à citação, ele diz, queriam nos podar a liberdade que gozávamos em Cristo, de ter a fé como a nossa marca. Olha que coisa bonita, que passagem linda, né? Então, Paulo, ele buscava levar o Cristo até as pessoas, assim como ele o havia recebido. Sendo capaz de transformar totalmente a vida dele, né? Paulo, de judeu, um estudante para rabino, perseguidor implacável e conhecido dos cristãos. Os cristãos temiam Paulo, que era Saulo, né? E ele se converte em cristão, convertido, apóstolo de Cristo, e um dos grandes divulgadores do cristianismo em regiões não judias. Olha que importante, né? E aí a gente vem para Emmanuel, né? Vamos lá? Vou ler agora o que é que Emmanuel nos fala, e veja como era importante a gente ter feito esse estudo que a gente fez aqui no início. Até nos estendemos um pouco para ver a história de Paulo, para entender agora a explicação do Emmanuel. Olha lá. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre
o princípio do bem. Dentro de todas as linhas da evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes, que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Através de ambos, expressava-se o mestre com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando, e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante a teu lado nas relações de cada dia. O Cristo operante, o Cristo que opera, o Cristo que trabalha incessantemente. Isso é muito importante. Esse é o título do nosso estudo da noite, não podemos esquecer. Lá no primeiro parágrafo, ele vai falar da vaidade humana querendo prender o cristianismo no sectarismo religioso. É exatamente o que Paulo foi combater nos Gálatas. Então, se a gente não lê os Gálatas, a gente não entende o que Emmanuel está querendo dizer. Olha que incrível. Então, ele vai dizer assim, estavam tentando manter o Cristo no círculo estreito dos recém-convertidos ao judaísmo, mantendo a circuncisão como marca importante aos primeiros cristãos. Então, esse sectarismo é o fechar, o estreitar, né? O tentar conter o cristianismo. Essa era a ideia. Mas, aí vem Emmanuel e diz, Jesus segue operando em toda a parte onde medre. Aí você parou ali e falou, erro de digitação, porque eu pensei nisso. Eu sei que era o erro de digitação, eu achei que era onde mede. Aí eu fui lá e digitei, dei um Google, e medre é prospere. Olha nós aprendendo palavras na língua portuguesa com Emmanuel. Então, Jesus segue operando e prosperando junto onde tem o bem, não onde tem marcas. Ele está falando do tentativa de conter o cristianismo, né? Então, olha lá, nas citações de Gálatas, a gente percebeu que os debates sobre a circuncisão dos cristãos diz bem sobre essa questão. Alguns queriam restringir Cristo a judeus convertidos, que já eram circuncisos. Mas Paulo questiona, expandindo Jesus, sua luz, levando-a a todos. Gentios poderiam se converter e serem ou não circuncisos. Então, assim, existia essa possibilidade dos judeus se converterem e existia essa possibilidade dos gentios se converterem. Era isso o problema. A questão era a conversão e não formas externas de como chegar até Jesus. O que importava era a fé em Jesus, seguir firme. No segundo parágrafo, ele diz que em todos os lugares, em todas as regiões de evolução, linhas de evolução, que ele chama terrestre, surgem, aqui é importante, gente, eu buguei nesse parágrafo um pouco. Ele vai dizer que surgem adventícios inquietos, são pessoas de fora, pessoas que chegam de fora, forasteiros inquietos, falsos crentes e fanáticos infelizes, que sustentam
opiniões de modo a atacar os outros, que são essas que ele chama de fogueira de opinião. Mas é justamente de dentro desses forasteiros adventistas ali que ele está falando, né? Esses forasteiros inquietos, desses falsos crentes, que também surgem homens de fé viva, que se convertem em dissipadores do cristianismo. Da onde veio Paulo? Ele veio de fora do cristianismo, inquieto, pregando a sua palavra e a sua verdade. Eu compreendi dessa maneira. Então, eles se tornaram sagrados, esses discípulos, que a gente podia julgar, como todos faziam com Paulo, porque Paulo foi julgado. Ué, você não perseguia os cristãos, agora você está pegando o cristianismo? E ele continuou pregando. E ele teve que fugir, inclusive, porque ele se tornou perseguido pelo cristianismo. Então, ele era mal visto entre os cristãos, que tinham medo dele, e os outros também que julgavam ele. E, no entanto, ele era um sagrado veículo do Cristo operante, vivo, em todos os lugares em que ele passava. Aí ele vem no próximo parágrafo, no terceiro, e vai falar de Simão Pedro, né? Pedro era judeu também, como Jesus, né? Desde o nascimento. Portanto, também circunciso. E ele centralizou o trabalho do evangelho nascente, dando novos ares e aspirações aos judeus. Então, muitos judeus se converteram ao cristianismo devido a Paulo ter levado, devido a Pedro ter levado a eles a ideia do mestre, que ele vai passando o cristianismo para frente. No quarto parágrafo, ele está: Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Então, Pedro entre os judeus e Paulo entre os gentios. Então, qual é o que une os dois? O cristianismo. Quem são os gentios? Eram os não hebreus, os não judeus. Então, esse era o grande papel desses sagrados veículos do Cristo operante. Divulgar o cristianismo a todos. No segundo parágrafo, vou retomar um pouquinho ali, o Emmanuel nos fala dos forasteiros, né? Só para a gente retomar e ficar mais firme, os falsos crentes que sustentavam suas opiniões. Então, o Paulo, quando era Saulo, quando ele assim o fez, logo em seguida, ele foi visto como um fanático, infeliz, que perseguia cristãos. E pelos judeus, ele foi visto como um falso crente. Ele foi julgado por essas palavras que estão no segundo parágrafo. Um dizia que ele era um fanático feliz, estava lá, o cristão olhava para ele assim, e os próprios judeus olhavam para ele como um falso crente. Ué, mas peraí, agora você prega aquilo que você perseguia? Que crente é esse? Olha que tapa na nossa cara, porque a gente vive julgando as pessoas, né? E se achando melhor que os outros, e julgamentos morais, né? Porque quando você fala que uma pessoa é falsa, um falso crente, um fanático infeliz, o falso e o infeliz é forte, né? E Pedro era judeu e tornou-se organizador do evangelho. Logo foi visto pelos judeus como um falso crente, porque ele abandonou a crença do judaísmo. Então, o que eu trouxe para a gente pensar? O que é esse falso, não é? Só para a gente ver como as coisas mudam e Deus opera, Jesus está operando em todas essas transformações, porque também esses julgamentos são formas de perseguições individuais aos discípulos, né? No quinto parágrafo, aí ele vai dizer que através dos dois, de Pedro e de Paulo, o mestre queria o aperfeiçoamento humano para o reino divino. Ele não disse que ele queria a circuncisão das pessoas, né? Paulo já estava lá atrás dizendo isso, e Emmanuel reforça. Jesus queria o aperfeiçoamento humano. Olha que importante isso. E aí ele vai no sétimo parágrafo falar assim: Jesus permanece trabalhando. Então, aquela história de que, né, Jesus está com Deus no seu lado direito no trono, todo num paraíso, parado, não é verdade, a gente sabe que não é. Ele opera
dentro de nós. Então, vamos refletir sobre isso. Vamos parar aqui e refletir sobre isso, porque os parágrafos finais envolvem essa reflexão. Jesus permanece trabalhando. Ele é o governador espiritual do nosso planeta. Ele estava presente na criação da Terra. Há 15 bilhões de anos. E ele escolheu cuidar de nós. Porque ele sabia, lembra da música? Pronunciaste meu nome. Ele conhece a cada um que está sobre a terra. Ele já sabia dos planos que cada um de nós tem para o nosso aperfeiçoamento. Então, o trabalho de Cristo é incansável. Porque ele está buscando nos ajudar. E quantas pessoas tem no planeta e quantas outras ainda virão? Ele não desiste de nós. Sempre opera em nossas vidas e ao nosso redor. Ele está dentro de nós, com sua luz se manifestando, na marcha incessante da evolução. Porque por mais que a gente ache que a gente não esteja evoluindo, a evolução acontece individual e coletivamente no planeta. Nós estamos em marcha evolutiva. Cristo sabe, às vezes nós não, mas Cristo sabe, e ele está conosco, do nosso lado. Não precisamos, aí ele vai dizer ali na sequência, né, o Emmanuel, encarar os apóstolos como privilegiados, olhar e falar, lá, faz para eles, estava lá com Jesus, né? Porque eles não foram privilegiados. Eles eram pessoas cheias de questionamentos, cheias de questões a resolver. Mas eram, sim, seres extraordinários. Abandonaram as barcas e foram seguir Jesus. São seres extraordinários. Mas não porque foram protegidos, porque tiveram esse desprendimento de encontrar a verdade, o caminho, a verdade e a vida, né? Eles se superaram, esses apóstolos, para divulgar o cristianismo. Eles tiveram que superar seus problemas. Então, eles superaram na fala, superaram na escrita, superaram nas pregações, em seus atos, porque os atos tinham que condizer com as suas falas, porque ser cristão é assim. Não adianta a gente só falar e não fazer. Ou seja, divulgaram Cristo com a boca, com as mãos, com os pés e com as mentes. Com o seu corpo inteiro na divulgação do Cristo. Cada aprendiz, então, ele diz, se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Olha ele chamando a gente à responsabilidade lá no final. Cabe a nós, vou encerrar para passar a palavra para vocês, cabe a cada um de nós a conexão com Cristo. Ele está dentro de nós operando, nós passamos aqui os 40 minutos falando sobre isso. Então, se cabe a nós a conexão, ele nunca nos abandona, mas nós é que abandonamos Cristo. Nós perdemos essa conexão. E ele segue firme trabalhando pela nossa evolução, mesmo sem termos sequer a consciência encarnada disso. E é o que nós temos que buscar. Onde está Cristo dentro de mim? Alguém, eu vou tirar a projeção, eu vou abrir para vocês falarem, tá? Quem quiser ressaltar, quem discordou, interpretou diferente, fique à vontade. Assim, amiga, mais uma vez, mais uma semana, né? Foi maravilhosa a explicação. E eu estava pensando isso hoje, que você acabou de falar no final. Eu estava pensando isso hoje em relação a Deus, né? Que é a inteligência suprema, é causa primária, é a origem de todas as coisas, e Jesus, que eu estava pensando no seguinte fato, que é o que você falou, que eles estão perto de nós, mas nós estamos muito longe deles, porque nós que precisamos, né, nos conectar a eles. Eles sabem da nossa existência, Deus, que criou o princípio inteligente, né, que nos criou em espírito, tem consciência plena de nossa existência.
Mas nós precisamos ter essa consciência, tanto quanto a Deus, né? E também contra o Cristo, que realmente ele é o governador planetário e é o responsável por todas as situações do nosso planeta, né? De todos nós encarnados e também desencarnados. Gostei muito disso, amiga, e é verdade, se a gente parar para pensar, né? O Cristo, ele é operante, ele trabalha ao tempo todo, e a gente observa isso, né? E em relação ao começo lá da história do Paulo de Tarso, é assim, eu confesso que eu não sou muito estudioso da Bíblia, eu não tenho tanto conhecimento, porque não tive família religiosa, né? Mas eu gostei muito do videozinho, não é só para criança, não, foi bom para mim também, né? E vi também diversas manifestações mediúnicas, né? Que o Cristo já apresentava naquela época, mas que nós ainda não compreendemos perfeitamente, e que nós precisamos fazer exatamente isso aqui: trabalhar, estudar e servir. Ô, Sempre. Everton, mas você sabe que na hora que eu peguei, eu também não conheço a história dos apóstolos, eu vou descobrindo para fazer as coisas aqui com vocês. Eu sou a que mais está aprendendo. Na hora que eu vi essa historinha, eu fiquei tão fascinada. Falei, gente, eu aprendi, vou compartilhar, por isso que eu coloco. E tem manifestações mediúnicas, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Tanto na Revelação, e depois, né, na questão da prisão, quando ele sai, tem várias Na passagens. cura, nas aparições do Cristo. A cura de Ananias, a né, cura com de eles. Ananias, exatamente. Exatamente. Deixa eu colocar uma coisinha. Posso, Everton? Deve. Tranquilo? Não, pode continuar se tiver, eu vou. Não, porque, não, assim, Dri, pode ficar, pode concluir. Pode... sempre maravilhoso, como o Everton disse, a gente ir colocando. É que eu vou pegar o gancho aí. Quando a gente fala desse aspecto de circuncisão, ela foi proposta para Abraão em Gênesis. Todo deve ser circuncidado. A circuncisão, ela significa, e eu faço aqui comentários bem soltos de lembranças do curso de teologia e de lembranças de missas, né, de homilia, de liturgia, né? Então, assim, a circuncisão, ela significa a marca na carne da aliança eterna que era feita, né? Quando ele coloca aqui para a gente, e é interessante porque Paulo foi circuncidado e Jesus também foi, aos 8 dias, como era de costume. São duas pessoas. E que na época em que Jesus estava aqui conosco, ele era sempre questionado e indagado dessas situações. E uma hora é questionado a ele, e eu não lembro qual passagem que está, mas foi perguntado a ele qual era a importância da circuncisão, ele disse que de nada, que se fosse importante, todos nasciam circuncidados. O importante era, e aí me lembra uma parte que está escrita aqui, era o que importa é a fé que atua no amor. E o primeiro parágrafo dele vem, mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre, né, que prospera ou se faz o princípio do bem. Então, aqui meio que vem trazendo essa parte do circuncidado que ele fala, né? Ele fez a circuncisão em mim, não foi uma circuncisão num órgão, né? Foi em mim que ele fez a marca da aliança eterna para o amor. E aí vem lá embaixo mais um pouquinho, né? Quando ele põe dos anticristos, né? Dos fanáticos, né? Dos fanáticos, anticristos não, ele põe dos fanáticos. Uma das brigas de Paulo, durante esse trabalho dele de conversão, foi justamente, uma grande briga foi justamente desse rito ou desse não rito. Porque alguns gentios, pagãos e tudo, diziam que
O outro evangelho dizia que precisava, e ele dizia que não existia mais outro evangelho, e sim um novo evangelho, que era esse que começava, né? Então, e sempre a expressão que eu vi aqui no texto, né, reforça muito essa condição, né? Lá vem Jesus permanece trabalhando na sua bondade infinita e se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Várias vezes aqui a gente fala do amor e dessa condição de deixar o velho, para mim, né? Você perguntou de outras interpretações, eu fui revendo essa, né? Do amor de você deixar este evangelho velho para fazer um evangelho novo, que seria essa comunhão e essa marca que a gente traz de Jesus conosco, né? E entendendo todos esses fenômenos que ficam claros, mas são meio que obscuros para muitos na Bíblia, né? Desses tocou e transmutou e desceu e subiu e assim esses vão. Então, para mim, que tenho, né, lembranças assim disso, essa situação, né, de renovar a nossa fé, não mais num rito, e sim no agir, no estar operando para o amor, assim como Cristo vem operando sempre, nós passamos a ser braços, pernas, né, dele aqui, para o nosso processo, para o nosso próprio processo de evolução. Acho que era isso. Não sei se ficou claro, né? Ficou. Enquanto a Adri estava falando, veio umas ideias aqui para mim. 3. Vou falar, depois para vocês falarem de novo, tá? É que quando vem a gente tem que falar que não fui eu. Isso aqui não fui eu. Eu tenho certeza que o que eu anotei não fui eu. A ideia da Bíblia, a passagem de Paulo, ela é mostrar o rompimento com o judaísmo. É importante. Judeu, judeu, cristão, cristão. Acabou. Ponto final, não vamos misturar as duas coisas. Tá? O judeu que se tornou cristão, beleza, mas aquele que não se tornou é judeu e tá tudo bem. São diferentes. O cristão não carrega a marca de união com Abraão. Não. Lá da lei mosaica. Não. Não, fechou. É novo. Acabou. Primeiro ponto. Passado, velho fica para trás. Segundo ponto, Paulo, né, junto com Pedro, com os evangelistas, ele traz a superação de tudo isso com a fé em Cristo. A importância da fé e em Cristo. Certo? E o terceiro, que é o que Emmanuel diz, que é o que os espíritas trazem, e que nós não podemos propagar ideias de que fora do cristianismo não há salvação. O lema do espiritismo é fora da caridade não há salvação. Então, quando Emmanuel, no primeiro parágrafo, coloca que Jesus medre, prospere onde haja o bem supremo, Jesus está em tudo, inclusive naqueles que não o conhecem. E está tudo bem não conhecer Jesus. Porque todos serão acolhidos, recebidos, e todos no nosso planeta vão evoluir. Se nós temos 8 bilhões de pessoas e nós temos 2 bilhões de cristãos, os 2 bilhões não são melhores que os outros porque conhecem Cristo. Não é essa a ideia. Cristo prospera onde haja o bem. É isso que é importante a gente saber. Então, são 3 ideias. A ideia do Evangelho de Paulo, rompimento com o judaísmo, a ideia da superação com a fé em Cristo aos cristãos e a ideia que o Emmanuel nos traz, que Jesus prospera onde haja o bem. Inclusive, e principalmente entre aqueles que não o conhecem. E está tudo bem. Porque a gente não tem que converter ninguém. Cada um evolui, porque o planeta evolui e todos nós evoluímos juntos. Ficou claro as 3 ideias? Não fui eu, tá, gente? Eu não teria essa capacidade. Sim. Quem mais quer comentar? Ficou, e eu vejo que é o bem, e é o bem porque é o amor, né? Que é a palavra aqui repetida diversas vezes.
o que o Espiritismo traz como a caridade, né? Na quarta-feira eu fiz a palestra e lembrei também do de Everton, né? Onde a gente vai colocar essa questão da conexão, né? A gente, lá na palestra de quarta-feira, que foi o estudo do capítulo 31 que nós fizemos aqui, hoje foi 35, ele fala que nós dependemos da bondade. E a gente chegou à conclusão que essa bondade está expressa nos nossos guardiões, não é verdade? Que estão conosco, eles são os prepostos de Cristo, que estão aqui nos cuidando. Então, assim, se Jesus está conosco, se o nosso espírito já é a centelha divina, e nós temos pelo menos um guardião, fora o resto da família, os ancestrais, então onde está o problema? Na conexão que a gente não estabelece com eles. A gente vai, baixa a vibração e estabelece com quem? Com obsessores, né? Com os espíritos umbralinos, que nós estamos mais próximos do umbral do que em qualquer outro lugar, devido à presença na carne, não é verdade? Mas aí a conexão tem que partir de nós. Alguém mais quer colocar sobre aqui? A Rosalie? O texto põe claro aqui, ó, cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia para as manifestações do Senhor. A gente tem toda essa história, essa evolução, esse caminhar, esse rompimento com o velho, esse começo com o novo, essa fonte de amor, de bondade, só que nós somos responsáveis por essa questão. Como você colocou, estamos protegidos em Cristo, estamos com os nossos mentores, só que a gente, e o Everton pôs, né? A gente não faz o caminho, né? Então, muito lindo isso tudo, maravilhoso. E a gente tem toda essa capacidade, né, de conexão. É só a gente que não vai atrás. Né? Porque eu penso assim, que o mal, né? O mal não existe, né? O mal é a ausência do bem, né? Então, quando a gente não está conectado, né? Que acontece com muito de nós, é porque naquele momento não é que nós não estamos sendo mal, mas é que nós não estamos fluindo e pensando junto ao bem. E aí a ausência do bem nos faz nos conectarmos, né? A pensamentos, a formas de pensamentos que nos rodeiam, né, que nem a Marilyn falou, de obsessores, de situações de tristeza, mas assim, o mal não existe, o mal é a ausência do bem, e o Cristo é amor, o Cristo é o bem supremo. E assim, só para complementar, né, você fala assim, né, a gente não se conecta sim, só que com outra energia, né, com outra frequência. Né? Não é que a gente não se conecta, a gente está sempre conectado, mas na conexão errada, porque, por quem até Marilyn falou, por similaridade, quantas vezes no trabalho mediúnico a gente recebeu dos mentores, olha, nós estamos aqui, nós estamos protegendo vocês, nós estamos aqui, como Jesus, né, que nem como Cristo está aí, ó, Cristo é operante, quem não está conectado somos nós, né? Então, só foram várias vezes que nós recebemos essa mensagem, né, Marilyn? Olha, nós estamos do lado de vocês, estamos do ladinho, só que vocês não se conectam. A quem vocês se conectam? A quem vocês têm é a nossa escolha, né? É a nossa escolha. Por similaridade, a gente prefere o pensamento negativo, a reclamação, né? Então, é isso que nós precisamos evoluir, opera o nosso orgulho, que nos gera energias de egoísmo, de prepotência. Então, nós é que precisamos mudar, né? Evoluir e fazer a conexão correta. Só para complementar o finalzinho, esses dias eu estava um pouco meio, de certa forma, com a mente um pouco desequilibrada, e aí naquele pré-sono, assim, que a gente quase entra no sono profundo, eu escutei: Everton, nós queremos te ajudar, mas você não quer ser ajudado. E aí?
Eu estava aqui, ó. Se Cristo, que é crístico, que são seres de uma dimensão muito superior à nossa, né? Cada planeta deve ter o seu Cristo, né? O seu governador. O nosso tem o nosso Jesus, né? Olha que legal, que lindo, né? O nosso Jesus. Se ele que é um ser crístico, de alto score, evoluído, é operante, e nós, galera, fala, a gente assim, hoje eu não vou estudar, não vou participar do curso, não, que eu estou cansada, hoje eu não estou bem. Mas se a gente esperar tá tudo bem para começar a fazer, nunca vai estar bem. Isso eu falo para mim, tá? Não falo para vocês, não. Eu falo para mim, porque eu não estava bem. Eu falo, vai com mal mesmo. Não tem que estar pronto, o trabalho está na porta. Trabalho tem. Arregaça as mangas e vai. Não precisa, tá bem. Quem tá bem, tá trabalhando. Ô, gente. O tempo certo, a temperatura certa, o momento adequado, o sorriso no rosto para poder operar vai ser muito difícil. Não vai ser nessa vida, né? Isso, né? Não vai ser nessa vida. Então, assim, tá ruim, então vai ruim mesmo. Vai igual a Everton falou. Fica bom. Everton falou, tava lá, ouviu, a gente quer te ajudar, mas você não tá colaborando. O que é isso, né, Everton? Aliás, obrigada, né, por compartilhar essas coisas com a gente, porque para nós é muito aprendizado também, né? Você pode ouvir, muitas vezes a gente não ouve. Então, é assim, ei, o que você tá fazendo aí? Ei, meu filho, cadê a conexão? Imagina para esses espíritos que nos rodeiam agora, por exemplo, se comunicar com a gente, se a gente não estabelece a conexão. O trabalho, eu falo isso para o meu anjo da guarda, eu falo, cara, o trabalho que eu devo dar para vocês, porque eles têm que descer ao nosso nível para estabelecer conexão conosco, porque a gente não sobe, como diz a Meire, né, a frequência. Eles têm que descer. E ainda a gente ouve e ignora. Porque a gente faz isso, né? A gente tem a capacidade de ouvir e ignorar. Né? Eu falo, hoje não, deixa eu aqui, deixa eu ficar aqui sofrendo, quando tiver bom, eu vou. Então, vamos lá, se Cristo é operante... Às vezes ele coloca a dor, exatamente aqui como Paulo, a cegueira, né? Coloca a dor, coloca os empecilhos para que você possa dizer, nossa, eu vou buscar, eu vou me refazer, e aí você fala o quê? Eu não vou porque eu não estou bem. Entende tudo errado a mensagem. Isso, a mensagem vem, você interpreta do jeito que você quer. Lado, tá dando assim, ó, baixa o nível lá do sinal de Wi-Fi, tá baixo. Um manda em AM, outro recebe em FM. Não vai pegar. Essa foi antiga, né, gente? O 5G, eu tô falando AM, FM, vai ver. Gente, só para encerrar aqui, a gente fazer a prece final, se ninguém mais quiser falar, a Rosali colocou aqui no chat o livro do Paulo Estevão, olha lá, psicografado pelo Chico, pelo espírito do Emmanuel, é maravilhoso. A Rosali trouxe aqui para a gente, para quem quiser interessado, quiser aprofundar o tema na história de Paulo, né? Muito obrigada, viu? Eu já tenho o livro aqui, mas ainda não comecei a ler. Estou terminando o André Luiz primeiro. Isso, termina a coleção inteira do André. Os que são preguiçosos e que não gostam de ler, tem palestra do Haroldo Dutra, Paulo e Estevão, uma palestra demorada, que aí ele fala, ele explica, e eu acho até legal de assistir antes de ler o livro, porque a pessoa fica muito legal. Lá no YouTube é só digitar que vai achar. Do Haroldo? Haroldo, Paulo Estevão, Haroldo Dutra, vai encontrar lá, não uma, mas algumas coisas. Que legal. Ai, gente, que bom. Como é bom enquanto lava a louça, enquanto sim, limpa a casa, bota uma palestrinha e faz para todo mundo, né? Todos os convidados ali, já faz a higiene da casa inteira. Já que a gente insiste em conectar, fazer as conexões inadequadas, pelo menos põe as palestras para todo mundo ouvir. Eu faço isso, Adriana, quando eu estou lavando louça, eu coloco palestra. Eu também. De volta eu falava, gente, liga o som e deixa a noite inteira aquilo lá tocando, quando você vê que o ambiente não está bom, porque eles vão falando, eles vão ouvindo e fica bom. Que maravilha. Gente, eu acho que a gente é a chave e o gatilho para a nossa evolução. Eu queria falar mais coisas, mas o meu cachorro não para de latir.
Poxa, Alice, nós ficamos curiosos agora. Bota o cachorro junto. É impressionante. E a criaturinha que parou de falar um pouco, né, Ana? Eu até desliguei a câmera porque ela tá fuazada aqui. Mas eu acho que a gente é a chave, né? Se a gente não tá bem, eu penso assim, hoje eu não tô bem, eu não vou sair para trabalhar. Quietinha, filha. Eu não vou sair para trabalhar, eu não vou levantar da cama, eu não vou abrir a minha porta. Se eu não for lá e virar a chave, eu não vou abrir a porta, eu não vou sair. Filha. E eu penso a mesma coisa da nossa mente. Se a gente não usar a chave, a gente não vai fazer nada. Vamos ficar na mesmice, né? Eu vou desligar. Alice. Às vezes a gente perde até a encarnação, né? A oportunidade de uma vida e não vira a chave. É bem isso que você falou. A chave da mente, a chave de tudo na nossa vida, né? É bem isso. Obrigada pela participação. Olha, gente, tá vendo? Deixou para o final. Mesmo com vocês. Deixa eu falar, filha. Teve uma semana que eu estava bem estressada, Ana doente, passando problema aqui em casa, bem aflita. Daí eu falei assim, Deus, quando que eu vou poder evoluir assim, por inteira, né? E fiquei me perguntando para Jesus, para Deus. E depois de 2 dias eu sonhei que eu ia no centro aqui da minha cidade e eu recebia as pessoas no centro e pedia para elas entrar. E aí, quando eu olhava, o calendário estava em 2025. Daí eu comentei com o médio lá, ele falou, 2025 tá perto, garota, não se apresse. Mas é só lá. Eu falei, será que é em 2025? Mas foi muito legal, porque toda vez que eu entro no centro, a primeira coisa que eu vejo é o calendário, entendeu? Eu falei, olha, eu fiquei me perguntando tanto, será 2025? Só falta mais 3 anos. Ai, o inconsciente tem umas coisinhas bem interessantes, né? A gente vai trazer Freud conta alguma coisa disso. 2025, se der tudo certo, eu conto para vocês. Eu acho que já deu tudo certo, que já começou em 2022, no dia 18 de julho, gente. Não queria falar nada, não. Eu acho que já está hoje, porque não é presencialmente no centro, mas é como se fosse o centro, o nosso grupo de estudo. Então, está acontecendo já, Alice. Verdade. Sim, está acontecendo já. Já está acontecendo. Queridos, já passamos. Queria mais poder ter mais tempo para fazer estudos, né? Para estar participando mais no meu centro, né? Mas com a Ana, assim, muito pequenininha, ainda não dá, porque a bichinha falante. Aí, às vezes, né? O pessoal não consegue se concentrar. Eu também não consigo muito por semana, eu fico muito nervosa, né? Porque eu não quero que ela atrapalhe minha ideia. Às vezes eu acabo deixando de participar. Mas, enfim, tudo ótimo, tudo certo. Mas se não pode ir, está indo aqui do mesmo jeito. O importante é estar sempre ativo, estar sempre operante, né? E é o que nós já estamos fazendo, você está fazendo agora, tá? Queridos e queridas, eu vou encerrar, então, que a gente já passou uns minutinhos, pedindo para a nossa irmã Adriana fazer a nossa prece final. Abre o som, Dri. Desculpa. Vamos fechar nossos olhos ou respirar, acalmar nossos corações e agradecer por todas as palavras, as percepções, intuições que a gente nessa noite teve nesse estudo, que toda segunda-feira nos abre a semana, nos coloca pelo menos no caminho dessa conexão que nós precisamos realizar para que a gente possa estar operante junto com o Cristo, para poder servir assim como Ele serviu sempre e continua a servir. Somos todos irmãos, devemos ser todos fraternos e seguir nessa busca, tanto pelo amor, pela conversão completa e a conversão
é de confiança, é de doação, é de entrega. E por isso eu repito as palavras de Emmanuel, que cada aprendiz, que cada um de nós, se esforce por criar no coração, por meditação, por oração, por silêncio, a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários, para que a gente possa, com o trabalho, com o estudo, servir e ajudar sempre, em busca das esferas superiores, e não de agradar ao que estão aqui na Terra, para que a gente possa sentir o Cristo operante ao nosso lado, em todas as nossas relações do dia a dia, sejam elas conflituosas, amorosas, mas ali sempre tem um aprendizado, um processo, um ponto para a nossa evolução. E antes da ira e do questionamento, buscar colocar o amor e se perguntar sempre para evoluir. Para que isso me acontece? E como eu posso melhorar e seguir adiante? Que a semana de todos sejam de conexão, de amor e de aprendizado. Que assim seja. Obrigada, Adri, pela linda prece, e que nós possamos, nesta semana, dar início a novas conexões, porque nós já fazemos conexões erradas, mas fazemos. Então, vamos virar a chave, como a Alice disse, vamos trocar a frequência, como o Meire disse, vamos ouvir, assim como o Everton compartilhou conosco, os nossos mentores, para a gente dar essa virada aí, para melhorar a nossa saúde mental e a nossa disposição para operar com Cristo. Eu agradeço a paciência, agradeço a colaboração e o carinho de todos, e a gente se vê novamente na próxima segunda, com mais umas Segundas com Emmanuel.